Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de João, capítulo 2, de 13 a 25. Estava a próxima Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. O templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas, os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao terceiro domingo da Quaresma. Como é que vai a sua Quaresma? Já estamos aí passando da metade. Daqui a pouco vamos chegar ao Tríduo Pascal. O Evangelho de João se diferencia dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas ao narrar a expulsão dos mercadores e cambistas do templo no início da sua atividade pública. O Senhor expulsa os mercadores do templo, que estão ali explorando, e purifica para dizer: a casa do Senhor deve responder à função pela qual ela foi feita, ela foi criada. Isto é, Jesus sabe, ele sabe muito bem que está em Jerusalém, embora seja para participar da festa judaica, ele sabe também que ali a sua vida será tirada. Mas antes deixa claro, mais do que esse templo aí, é o meu corpo, que é o ponto de referência para o segmento dos cristãos. As primeiras comunidades cristãs que não tinham o templo, não tinha igreja, só a partir do 3º século foi que foi construídas as igrejas, às vezes corria o risco de perder essa referência. O templo foi destruído e alguns ficavam com esse saudosismo. Então a comunidade reunida ao redor da palavra, ao redor da Eucaristia, ela tem já a sua centralidade. Porque corremos o risco de ficarmos fixos nas paredes de nossos templos e procurar Jesus e não encontrar. No entanto, quando colocamos Jesus no centro, todo o resto é acessório e deve estar a serviço daquele cuja vida foi dada por cada um de nós. Sigamos nosso caminho quaresmal. Hoje Jesus está dentro de nós. Todos nós também, como templos do Espírito Santo, devemos ser a continuação da Eucaristia e da missão que nós fazemos e somos neste mundo. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.